Terceira João, deixa a sua Bíblia aberta e vai acompanhando para ver se é isso mesmo. Essa terceira epístola, irmãos, ela fecha as 3 cartas que nós já entendemos como epístolas gerais, não é? João é o autor das 3 epístolas. João escreve mais ou menos aí nos anos 90, não é? Caminhando para o final do 1º século, depois de Cristo aí, 1º século, e escreve para uma região chamada Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. É uma região que nós encontramos as cartas do próprio João no Apocalipse, é uma região muito grande, com cidades importantes, o evangelho sendo pregado, e sobretudo, como nós vimos, o evangelho sendo ameaçado por um falso ensino. A carta de 3ª João, ela é escrita a expressão ao amado Gaio. Eu gosto muito dessa expressão. João é um discípulo do amor, não é? Como Pedro, discípulo da esperança, Paulo, o discípulo, apóstolo, perdão. Vamos refazer, né? João é o apóstolo do amor, Pedro, o apóstolo da esperança, Paulo, o apóstolo da graça. E quando ele começa a sua carta, que é pequena, como a segunda, ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Que expressão bonita, não é? O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. A grande dificuldade para nós, num primeiro momento, é descobrir que Gaio é esse, já que no Novo Testamento nós temos várias menções deste nome. A gente pode tentar compreender qual é este Gaio. Nós temos o Gaio da Macedônia, Atos 19, 29, aparece esse Gaio. Gaio de Derbe, Atos 20, não é? O Gaio hospedeiro de Paulo, também batizado por Paulo, 1 Coríntios 1,14 e Romanos 16, e o Gaio, que é o destinatário dessa carta. Ele está escrevendo ao amado Gaio, não é? Segundo a tradição, esse Gaio, que é mencionado por João na 3ª carta, foi ordenado bispo em Pérgamo depois, pelo mesmo João. Então, a tradição cristã entende que esse Gaio que João escreve é um homem importante, que se tornou valioso no ministério cristão e desenvolveu um ministério muito bonito depois, na região de Pérgamo. É interessante perceber isso. Então, o que a gente podia dizer é que esse Gaio, a maioria dos estudiosos entende que o Gaio que João está escrevendo é o Gaio de Derbe, Atos 20. A gente não pode cravar, mas seria mais ou menos isso, para a gente entender aí. Então, ele escreve: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Nós temos 3 nomes, o primeiro é esse, Gaio. Nós temos 3 nomes que aparecem nessa carta pequena. Gaio, está vendo aí, Diótrefes, não é? Que é um nome diferente, e Demétrio. Então, Gaio é um nome comum entre os romanos. Diótrefes era um nome raro, olha só, encontrado somente em famílias nobres e antigas. Esse detalhe é interessante por causa do comportamento dele, a gente vai ver daqui a pouco. E Demétrio, que é um nome pessoal entre os gregos. São esses 3 nomes mencionados na carta, que envolve não só esses 3 nomes, mas envolve a comunidade de fé, a gente vai ver isso, ok? Então o verso 2 dá prosseguimento dizendo assim, vamos ver lá. Amado, novamente amado, né? Oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a tua alma. Eu li na NVI, a Nova Versão Transformadora diz: amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio como é forte em espírito. Quer dizer, um elogio, né? Que você esteja bem fisicamente, como você está bem com Deus, na sua fé, na sua vida. É interessante esse elogio de João logo no início. Geralmente, aquelas cartas, não é? Até hoje a gente manda as mensagens pelo nosso telefone e às vezes a gente pode usar essa expressão, mas aquelas cartas antigas a gente começava assim, né? Mandando carta para outro estado, para a pessoa receber, dá quase 15 dias, né? E a gente falava: tá tudo bem, espero que esteja tudo bem, que Deus te abençoe, e aí você começava o assunto, né? Então aqui nós estamos num momento onde era difícil escrever, não é?
e por causa do material, né, pergaminho, e escrevendo uma carta, que chegaria a uma comunidade, uma pessoa que transitava nessa região do Império Romano, facilitou mais essa difusão das cartas, né, o deslocamento das correspondências, por causa das estradas, por causa de todo o desenvolvimento do Império Romano nesse período. Então nós temos essa cartinha com esses dizeres, uma saudação inicial, desejando que Gaio esteja bem fisicamente, como ele está bem espiritualmente. O texto prossegue, verso 3, dizendo assim: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da tua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Olha só, até aqui a coisa é boa, notícias boas, né? É interessante isso, porque João diz: eu me alegrei, porque eu soube de alguns irmãos que estiveram aí e falaram que você continua andando na verdade. Quer dizer, mais uma vez reconhecendo a figura de Gaio como um homem íntegro, um servo de Deus, valoroso em sua obra, andando na verdade. É tão importante essa expressão, por quê? Porque nós já vimos em 1 João e 2 que havia um ensino contrário ao ensino de Cristo, e João está elogiando Gaio, que ele anda na verdade, ele não foi seduzido por aquele ensino que estava sendo ventilado, chamado posteriormente de gnosticismo, mas um pré-gnosticismo que estava ali. Agora, o que a gente pode destacar sobre Gaio no texto bíblico? Primeiro, nós já vimos aí, ele andava na verdade. Primeira coisa, João fala, você continua andando na verdade. Já vimos isso. É interessante isso, a constância dele em meio àquelas situações difíceis, da ameaça ao verdadeiro evangelho. É tão interessante isso que o próprio John Stott, falando sobre esse texto, ele diz algo interessante. Veja aí, ele diz: aquele que anda na verdade, pode pôr para mim, é um cristão integrado, em quem não há dicotomia entre profissão de fé e prática, não separa profissão de fé e prática, o que eu aprendo, o que eu falo e como eu ando. Ao contrário, existe nele uma exata correspondência entre o seu credo e a sua conduta, suas crenças e a sua conduta. Quando uma pessoa, ele fala uma coisa e anda diferente, aí começa a coisa a ficar difícil. Mas na vida de Gaio não, ele anda na verdade, ele crê e anda na verdade, está tudo alinhado. Integridade geralmente envolve essa não separação. O que eu sou, o que eu creio, como eu vivo, trabalho, casa, a coisa está tudo alinhada. Então é isso, o andar na verdade. Então havia um testemunho de João sobre a fidelidade de Gaio. Falaram a respeito da sua fidelidade. E isso trouxe alegria ao coração de João. Como quando a gente toma conhecimento de alguma pessoa que se desviou, que abandonou a fé, isso traz tanta tristeza, não é? João está se alegrando saber do comportamento de Gaio. O texto prossegue, versos 5, 6 e 7, olha só. E aí nós vamos descobrindo mais sobre ele. Amado, novamente o amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, nome de Cristo, né? Sem receber ajuda alguma dos gentios, os não-judeus, né? Então o que a gente aprende aqui como segunda informação sobre Gaio é que Gaio cooperava dando assistência aos missionários. Porque nesse momento você tem a liderança de João como apóstolo. Então vamos pensar que João como último apóstolo, era um dos mais novos discípulos e agora já um ancião, não é? E ele tem uma coordenação, ele tem uma autoridade como apóstolo. Ele envia pessoas, não é, em seu nome, em nome de Jesus, para pregar, para orientar a igreja. E Gaio recebe esses irmãos, esses missionários itinerantes, por isso que no verso 5 ele está falando aí, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Quer dizer, as viagens missionárias, o apoio por quem chega naquela região, o suprimento, a estadia, os recursos financeiros para que eles prosseguissem
na propagação do evangelho, Gaio era um homem que ajudava nesse processo. Como nós fazemos? Nós oramos, ofertamos, né? Na medida do possível, estamos indo também a lugares difíceis, pregar o evangelho. Gaio coopera. A gente pode dizer que Gaio está cooperando com a obra missionária. Podia contar com ele. E João está elogiando, né? Aqui a expressão encaminhar em sua viagem significa assumir a responsabilidade financeira dos missionários, da acolhida, ajudar em tudo que eles estavam precisando. Isso é interessante quando nós estamos pensando, né, pastor Hebe, na obra missionária. Nós ajudamos missionários em lugares, por exemplo, que nós jamais iremos. E eles estão lá. O William Carey, ele é um missionário, né, moderno. Ele pega justamente essa figura, comparando a obra missionária à exploração de uma mina. Ele diz: eu descerei se vocês segurarem as cordas. Então, como que nós seguramos as cordas? Neste caso específico, orando, enviando recursos financeiros para que essas pessoas cheguem aonde nós não podemos chegar. Hoje, nesse momento, há muitas pessoas pregando o evangelho em lugares que eles não podem nem citar os seus nomes. Na junta de missões nós temos nomes, codinomes, né? Porque não podem citar os seus próprios nomes, lugares fechados, perseguição religiosa, ameaça de morte. Então nós estamos segurando as cordas, orando, enviando recursos para esses irmãos estarem pregando. Gaio estava fazendo isso de certa forma naquele momento, quando o evangelho está crescendo, ainda no final do primeiro século. E João traz essas palavras, né, elogiando o comportamento daquele servo de Deus. O verso 7 diz assim, seguindo aí, olha só: pois foi por causa do nome que saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. A NVT diz: pois eles viajam a serviço do Senhor, olha só, e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Quer dizer, dando a entender a responsabilidade missionária da igreja. É isso que ele está dizendo aqui. E ele faz uma recomendação no verso 8 por causa disso. Olha só o verso 8. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses. Esses estão pregando o evangelho, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, elogia Gaio e traz esse incentivo, né? Nosso dever é receber com hospitalidade irmãos como esse. Por quê? Nós já vimos, ao contrário disso, que na segunda carta há uma proibição para não receber. É interessante isso. Se passar alguém nas reuniões de vocês, da igreja, a senhora eleita, e não tiver afinado com o evangelho, vocês não devem nem dar a palavra, nem receber. Que a ideia lá no 2 João, nas reuniões caseiras, levantar para falar. Não pode. Não recebam. E aqui não, ele está falando o seguinte: nós vamos receber esse pessoal fiel, os missionários que estão debaixo da autoridade, da minha autoridade, João está falando, vamos receber com hospitalidade, vamos ajudar, que assim a gente se torna cooperador da verdade, em favor da verdade. É interessante isso, essa inversão, né? Quem não está trazendo o evangelho verdadeiro tem que ser rechaçado. Quem está trazendo tem que ser ajudado, honrado. É isso que Paulo está falando, e assim, João está falando, e assim nós estamos cooperando em favor da verdade. Então, vemos claramente como Gaio vivia como líder. A gente entende ele como um líder da igreja. E a partir do verso 9 e 10, entra em cena uma outra pessoa. Vamos ver lá, 9 e 10. Aí estava tudo bem, não é, irmãos? Estava tudo bem até aí. Que igreja maravilhosa, ajuda os irmãos, que coisa boa, né? Hoje a gente se espanta com algumas coisas, mas no Novo Testamento a coisa também não esconde as coisas difíceis não, erradas também não. Comportamentos ruins não. Verso 9. Escrevi à igreja, João está falando, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, né? Não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para que o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós, de novo, portanto, verso 10, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos esses, pregadores itinerantes, missionários,
impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então, tudo que nós vimos de Gaio, cooperador, recebe, ajuda financeiramente, traz lá, deixa, hospeda, Diótrefes faz tudo diferente. O que nós podemos detectar da vida deste citado por Paulo, né? Diótrefes? Primeiro, como o texto disse, ele gostava de ser o mais importante. As versões dizem, a revisada diz, gosta de ter entre eles a primazia, gosta de ser o líder entre eles, Almeida, século 21. E a NTLH, que não está aí, diz que deseja ser o líder. Então nós já percebemos esse tipo de pessoa, e às vezes nós encontramos esse tipo de pessoa entre nós no século 21, na pós-modernidade. É interessante isso. O que significa essa expressão, gosta de ter entre eles a primazia, não é? Gosta de ser o líder. A ideia aqui é querer ser o líder, orgulhar-se de ser o primeiro, como uma coisa habitual no comportamento. A palavra aqui expressa uma ambição, um desejo de ter a primazia em todas as coisas, e também é um sinal de idolatria isso. É um comportamento. Então, note bem, nós temos uma pessoa que está dentro da igreja com esse comportamento, de querer ser o primeiro. É um comportamento que João estava identificando, porque, note bem, irmãos, nós temos que recuperar o contexto. Qual é a liderança aqui nesse momento? A liderança apostólica de João. Como esse irmão de uma igreja, das igrejas que tinha a orientação do apóstolo João, não está sujeita à autoridade do apóstolo João. Isso era um problema. Eu nunca vi ninguém terminar bem com esse tipo de comportamento, realmente nunca vi. Mas esse irmão, ele gosta de ter a primazia, gosta de ser o primeiro, quer ser o líder. E no reino de Deus não é assim. A gente vai ver já já. Então ele está mostrando o que Paulo disse escrevendo aos Gálatas sobre obras da carne, ambição, facção, idolatria, até maledicência, porque a gente vai ver aqui esse comportamento dele. O que Paulo disse aos Gálatas? Olha só, Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, a lista é grande, facções, vai embora. E ele diz no final: eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, que palavra de exortação aos Gálatas. Mas Diótrefes está mantendo esse comportamento que não está adequado ao todo, né? Uma segunda coisa que a gente observa dele, nós já ficou claro aqui, em segundo lugar, que ele fazia oposição à autoridade apostólica de João, fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Olha só, palavras maldosas contra nós, a ideia aqui é que ele falava demais, falava absurdo. Você conhece gente que fala demais? Que fala absurdo, mesmo na igreja e aparentemente no reino de Deus? Nem sempre quem está numa comunidade de fé está no reino de Deus, tem uma experiência real, só Deus sabe. Mas a expressão aqui é muito interessante, forte, né? Palavras maldosas contra nós. Lembrando que João é o apóstolo, representante de Cristo ali, tem autoridade sobre aquela religião e sobre a igreja naquele momento. Era importante estar afinado com ele, não contrário a ele. Mas o texto diz que ele estava falando absurdo. E terceira coisa que a gente pode observar de Diótrefes, que o que fecha é que ele tinha um problema em seu caráter, que dificultava o avanço da evangelização na região. Nós estamos pensando dos missionários itinerantes. João diz aqui, ó, vou criar um grupo, vai para lá, vem para cá, traz as informações, vai para lá. É mais ou menos isso. E nesse vai para cá e vem para cá, se dependesse de Diótrefes, a coisa não acontecia, porque ele, por causa do seu problema de querer aparecer demais, de querer dominar, ele estava atrapalhando a obra de Deus. Não estava afinado com as orientações apostólicas, que era coisa importante naquele momento. Então ele tinha um problema de caráter que foi claro já, foi evidente aí nas expressões que a gente viu. Palavras maldosas, recusa a receber os irmãos, impede quem quer receber, expulsa da igreja. Então a coisa, ele não estava sendo aquele cooperador elogiado por Gaio, ele estava sendo outra coisa. Nós somos cooperadores de Deus, inclusive na linguagem de Paulo.
mas ele não estava tendo. Então nós já descobrimos o comportamento de Diótrefes, não é? Nós não podemos deixar com que os nossos problemas mal resolvidos impeça o maior, que é a propagação do evangelho, mas ele estava fazendo isso, Diótrefes estava fazendo isso. Recusava receber os irmãos, impedia hospedagem, e a gente pode identificar aqui alguns problemas sérios, né? Nós devemos fugir. Então nós chegamos aí agora ao verso 11, depois de identificarmos esses problemas, o João diz: amado, lembra que ele está falando para Gaio, falou desse comportamento negativo, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Então, nas três cartas, as três cartas, na verdade, são testes o tempo todo. Teste doutrinário, teste moral, teste ético, o que você está crendo, como é que você está andando. Fica muito claro, e é uma palavra tão interessante para os dias de hoje, como nós estamos conduzindo a nossa vida. É uma declaração aqui, não imite o que é mal, já que tem esse exemplo ruim, não imite, Gaio, mas sim o que é bom. Esse exemplo de Diótrefes, não é idiota não, é Diótrefes, não é bom para ser seguido. Não siga esse exemplo. Inclusive em 1 João ele diz, 1 João 1,6, né? Se afirmarmos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E isso é andar nas trevas também. O próprio Paulo disse aos romanos, né? O amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. Meus irmãos, a palavra de Deus é certa. Nós abrimos o nosso coração e andarmos certinho, ouvindo a palavra de Deus, apesar das nossas fragilidades, das nossas teimosias, a gente vai caminhando, a gente vai crescendo, mesmo sendo ruizinhos, né? Cada um com seus defeitos, vai trabalhando, vai caminhando, porque a palavra de Deus tem a orientação. E aí aparece o terceiro irmão dos três que aparecem no texto, a partir do verso 12, um homem chamado Demétrio. Verso 12, olhe lá. Vocês estão comigo? Quanto a Demétrio, todos falam bem dele. Que coisa boa, né, irmão? João é um cara que vê mesmo. Né? Quanto a Demétrio, todos falam bem dele. E a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe, falando para Gaio, que o nosso testemunho é verdadeiro. Que bacana esse texto, verso 12. Então você tem elogios, você tem um problema na igreja, e você tem novamente um exemplo de alguém que está sendo elogiado pela igreja e por todos aqui. As três características, né, que a gente vê aqui de Demétrio. Primeiro, ele tinha o testemunho, o bom testemunho da igreja. Todos falam bem dele. Todos falam bem dele. Isso é importante. Quer dizer, que era uma pessoa exemplar, sua conduta. Ele tinha o testemunho da verdade também. A própria verdade testemunha a seu favor. Muitos estudiosos da Bíblia já pensaram que seria Cristo, a própria verdade, o Evangelho, mas segundo a maioria dos estudiosos, aqui a ideia é que a verdade fica tão evidente na vida dele que ele não precisa provar para ninguém. Essa é a ideia. A própria verdade testemunha a seu favor. O que fica claro, as evidências deixadas por Demétrio, está tudo claro. Não precisava de testemunho dos outros, porque a própria verdade testemunhava em favor dele. E ele tinha, sobretudo, terceiro, o testemunho do apóstolo João, que é um elogio importante, no final do verso 12, nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós testemunhamos. Então, ele tem o testemunho da igreja toda, tem o testemunho da verdade e tem o testemunho de João. Então, isso fica muito claro aqui. Possuir o testemunho apostólico, o reconhecimento apostólico naquele momento era importante. Então, a carta termina, verso 13 ao 15, assim: tenho muito que escrever, como ele fez na segunda carta, né? Mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. Aquela questão da valorização, do tete a tete, estar com a igreja. Então conversaremos face a face, não é que é
olho no olho. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde aos amigos daí, um por um, né? Então é interessante esse texto, como ele aparece aqui nesse final. A carta termina e ela tem algumas lições que eu queria trazer dentro daquilo que nós estamos vendo até agora. O que a gente aprende aqui? Quais são os desafios, né, dessa carta interessante? Amém, irmãos? Vamos lá? Primeiro, cultive um coração amoroso. Cultive um coração amoroso, desejando o melhor para as pessoas, desejando o melhor para os irmãos, celebrando a vida. Sobretudo nesse tempo é importante isso, cultivar o amor. Tanta gente triste, tanta gente amargurada, cultive um coração amoroso. O presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, oro para que você esteja em boa saúde, tudo corra bem, assim como você está bem em sua alma, no seu espírito, conforme a tradução. Então, cultivar um coração amoroso. O coração amoroso, meus irmãos, deve ser a marca do Filho de Deus, do discípulo de Jesus. Você não pode adorar a Deus e ter um coração raivoso, um coração amargurado, um coração doente. Você tem que colocar na mão de Deus e pedir para Deus te libertar. Coração amoroso. Olha só, é o coração de João, o presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. É uma declaração de amor nessa relação que ele tem com essa liderança dessa igreja, dessa região. Então, vamos cultivar um coração amoroso, é o que o texto nos ensina, nos incentiva. Segundo, alegre-se com aqueles que estão andando na verdade. 2, alegre-se com aqueles que estão andando na verdade. Pode prosseguir aí para mim? Se alegrar com aqueles que estão andando na verdade. O texto, verso 3 e 4 diz: muito me alegrei ao receber a visita dos irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Tem gente que valoriza o que saiu, o que falou mentira, o que está fora do foco, valoriza demais. Temos que valorizar as pessoas que estão andando na verdade, estão dando um bom testemunho. Ah, eu não vou mais lá porque fulano está assim. Ué, e tantos que estão dando exemplo? Que peso tem para nós? Já percebeu isso? Que às vezes é uma desculpinha, né? Assim, como que eu fosse responder pelo outro. O outro que está fora do padrão tem que ter a minha ajuda. Eu já falei isso. Tem que ter ajuda, tem que ter exortação, consolo, tem que ter ajuda para sair daquele quadro de desobediência e voltar ao padrão bíblico. Agora eu tenho que reconhecer e me alegrar com quem está firme. Muito me alegrei, as notícias me alegraram o coração, que você continua na verdade. Não tenho alegria maior de ouvir que meus filhos estão andando na verdade. É como líderes, né, pastor Heber, Eliés, os líderes aqui dos ministérios, a gente fica feliz na firmeza dos irmãos, a gente fica triste, às vezes, nos caminhos que alguns seguem, é óbvio. Mas João está dizendo, estou me alegrando, saber que você está andando na verdade. Vamos nos alegrar com os fiéis, vamos reconhecer esses fiéis que estão andando na verdade, apesar das lutas. É uma lição que a gente aprende aqui, é um desafio. Andar na verdade, na pós-modernidade, é um grande desafio, trazendo isso para nós hoje, né? Naquele momento, ele está se alegrando, João, que bonito. 3, some com aqueles que estão propagando o evangelho no mundo. Somar, nós somos igreja. Amado, você é fiel no que está fazendo. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor, olha só. Quer dizer, como eu falei, os irmãos passam por aí, você recebe, dá recurso financeiro, hospeda. Você está somando para que o evangelho cresça na região, naquele caso na Ásia Menor, não é? Como eu falei, naquela região hoje seria a Turquia. Está elogiando Gaio e está incentivando ainda mais, né? Por causa do nome saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios, você está sendo uma bênção. Você está somando com esses irmãos. Então nós hoje devemos somar com aqueles que estão propagando o evangelho, orando, ofertando, ajudando, fazendo o que a gente pode. Porque nós estamos falando da propagação do ID, que é para todos. É a grande comissão, Jesus, Mateus.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a missão da igreja, a missão de todos nós. Então nós vamos somar. Louvado seja Deus pela nossa igreja. Tem feito isso, somando, ajudando, hospedando, ofertando. A gente faz isso, né, pastor Heber? E faz isso com alegria, para que o evangelho cresça, não só aqui, mas em tantos lugares no Brasil e no mundo. Essa é uma grande lição. Você está somando com aqueles que estão propagando o evangelho, está intercedendo, você está ajudando financeiramente. É isso. 4, verifique sua motivação no serviço do reino de Deus. Isso ficou claro naquele comportamento de Diótrefes, que gostava de ser o mais importante entre eles. E não só, o final do texto diz, não satisfeito com isso, quer dizer, já era uma coisa grave. Não satisfeito com isso, o que ele fazia? Impedia que os irmãos recebessem esses missionários, expulsava da igreja. Então, olha só o comportamento. Então, quando nós estamos desenvolvendo no reino de Deus e numa igreja local, o que nós estamos fazendo, nós devemos verificar a nossa motivação. Eu faço isso, eu prego porque, eu canto porque, eu limpo porque, eu ajudo na técnica porque, eu ensino porque, é para ser o melhor, para dizer que eu sou bom, eu quero ser o primeiro. Se for isso, meus irmãos, já está tudo acabado, já está difícil. Já não tem aprovação divina. Então, quando a gente trabalha na igreja, é que na igreja nós temos tantos ministérios, a gente tem que estar sempre verificando o que está me motivando a fazer isso. É a glória de Deus, para que pessoas sejam tocadas com aquilo que eu faço. Esse é o sentimento, a razão, o motivo pelo qual eu faço o que eu faço, né? João estava liderando aquela região, mas aquele irmão, naquela igreja, estava sendo uma pedra de tropeço, prejudicando o avanço do evangelho. Então nós devemos verificar nossa motivação enquanto fazemos o que fazemos. A igreja não é para disputar o poder, porque o poder já é de Jesus, amém, irmãos? Toda a glória de Jesus, a Ele pertence a glória e a honra. Nós estamos aqui desfrutando da glória que é dele, aí é bênção. A Ele damos o louvor, a Ele reconhecemos tudo. E quando fazemos isso, somos abençoados. O próprio Jesus ensinou isso, não é? Agora, lembra que eu falei que Diótrefes é um nome de famílias nobres? Eu fiquei pensando, será que ele, pensando que fora da comunidade de fé, a sua família, dava a ele alguma vantagem de que na igreja fosse alguém superior aos outros? Aqui na igreja sempre procura tratar de igual forma todas as pessoas. Aqui na igreja não tem doutor, advogado, empresário, político, não tem ninguém diferente, é tudo igual aqui. Somos todos servos de Deus, amém, irmãos? Todos servos de Deus. Nosso pedigree espiritual não está ligado ao nosso está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Não com a nossa família, se temos mais dinheiro, menos dinheiro, se temos recursos, se nossa família tem um nome que é mais conhecido. Parece que Diótrefes estava pensando assim. Eu não sei, nome assim, um nome de família destacada, né? Ainda que na igreja eu também sou um cara que eu tenho que ser o cara. E não é assim. Lembra que os discípulos de Jesus, no começo do ministério dele, queriam ficar um à direita e outro à esquerda? Pediram a Jesus, Marcos capítulo 10, olha o que diz o texto. O que Jesus respondeu para eles quando eles falaram, olá, a tua glória, quero ficar aqui, posições de destaque. Ele disse, olha, entre vocês, porém, será diferente, porque isso é no mundo, Jesus estava dizendo. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. O que Jesus pega? Jesus pega o contexto do mundo, que é o cara quer aparecer. O que é no mundo? Quantas pessoas estão servindo uma outra pessoa, diz que essa pessoa é importante. A função na sociedade, ela tem muitas pessoas, se ela tem guardas à sua volta, se ela tem pessoas que carregam as malas delas, esse cara é importante, tem tanta gente, ele passa e atrás dele tem tanta gente ali bajulando, carregando, esse cara é importante. No reino de Deus é tudo diferente, você inverte isso aí. O mais importante é o servo. O próprio Jesus disse isso aí. Eu assumi essa condição no próprio texto de Marcos 45, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para dar a vida. Então o que a gente aprende no reino de Deus? Que é diferente. Então
Esses valores nós enfrentamos todo dia na nossa vida, em nosso trabalho. E nós não podemos perder de vista os valores do reino de Deus. Por isso, nós devemos avaliar como nós estamos servindo, os sentimentos estão brotando no nosso coração, qual a nossa motivação, e quem quiser ser o líder entre vocês, seja servo. Então, se você quer ser alguém especial, se coloque como servo, não é? Seja humilde, esse é o caminho do reino de Deus. Então é diferente, inverte. No mundo, aquele que está lá embaixo, inverte, está lá em cima. É diferente. Amém, irmãos? Coisa boa, né, irmão? Glória a Deus. 5, estamos acabando. Permaneça fazendo o bem. É uma lição que é um desafio. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. João já falou. Tem esse exemplo aí, ó. Mas não imite o que é mal, imite o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quer dizer, é mais uma evidência. O que eu estou fazendo, como eu me comporto, está mostrando a minha relação com Deus. Que tipo de relação eu tenho com Deus, como está o meu caráter, como está a minha vida. Né? Vai evidenciar, o meu comportamento evidencia, vai mostrar que caminho eu estou seguindo, já que o caminho bíblico é certo. Você foi levantado por Deus para ser uma bênção. O que você tem sido na igreja e no reino de Deus. Você em casa, o que você tem sido na igreja e no reino de Deus. E por fim, meus irmãos, 6, a última desafio, reconheça aqueles que fazem a diferença em sua vida. Reconheça aqueles que fazem a diferença. Não perca a oportunidade de reconhecer, verso 12. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, a própria verdade testemunha em seu favor, nós também testemunhamos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio, um líder da igreja, destacado por João, reconhecido por João. Nós louvamos a Deus por esse testemunho da igreja de João e da própria verdade sobre Demétrio, naquele contexto, quando ele escreve essa carta a Gaio. Então nós devemos reconhecer aqueles que fazem a diferença. Você tem percebido aqueles que fazem a diferença em sua vida? Servo de Deus, servas de Deus, homens e mulheres, pessoas de Deus que têm abençoado a sua vida, abençoado a igreja. Reconheça esses irmãos, essas irmãs. Todos falam bem dele, o texto diz. E a própria verdade testemunha, e eu também testemunho. Então fechou aqui, nós reconhecemos em Demétrio alguém que está sendo uma bênção. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe quando nós terminamos essas 3 cartas. Nós possamos guardar esses ensinos em nosso coração, como nós já estudamos essa série toda, aprendemos um pouco mais sobre a Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.